Bom, pessoal, boa noite. Eu vou começar a aula de hoje. Nós tivemos aí um tempinho, né, sem as aulas, mas a gente está retornando para a gente concluir esse curso. Hoje é a nossa quinta aula, que a gente vai falar sobre função social da educação. E eu vou completar esse bloco, que seria o segundo bloco, né, com as 4 aulas. E nós vamos fazer a conclusão do curso. Quando estiver chegando mais na aula 7, na aula 8, eu vou explicar um pouquinho mais sobre critérios avaliativos que a gente vai usar aqui, tá bom? Então, eu vou começar aqui compartilhando com vocês a tela. Só um minutinho. Bom, então, já deve estar aparecendo aí para vocês. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar hoje com a função social da escola, né? E principalmente falando em 2 conceitos muito importantes, que são os conceitos da inclusão e da diversidade. A primeira pergunta que a gente pode partir para a nossa aula de hoje, seria: qual é a função da escola? Né? É uma pergunta que, às vezes, a gente pode acabar partindo para uma resposta muito simplória. Né? A gente pode ter 2 tipos de resposta que são igualmente simplórios. A gente pode falar assim, ó, a função da escola é instruir, é ensinar português, matemática, geografia e história. É uma resposta muito simplória. Assim como também, se a gente falar que a função da escola é o de dar educação, ela é simplória porque ela é ampla demais, né? Dar educação é uma coisa muito ampla. A gente tem que tomar cuidado com isso. Que tipo de educação que a gente está falando? É aquela educação que ensinar a pedir por favor, falar obrigado? É essa educação? Bom, essa educação a gente sabe que faz parte de uma educação familiar, mas nada que impeça que a escola também ensine. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu parto sempre de um conceito muito importante que diz o seguinte: problemas complexos não são resolvidos com respostas fáceis. Para problemas complexos, não existem respostas fáceis. As respostas também são complexas, né? Então, a gente dizer qual a função da escola? A função da escola é uma função muito complexa. Ela tem, sim, a função de instruir, ela tem, sim, a função de educar, ela tem várias funções para atender e para dar suporte a uma sociedade. O que a gente precisa pensar é que tipo de sociedade a gente está servindo, né? Vocês com certeza vão se lembrar daquele conceito da reprodução, né? Escola como instrumento de reprodução do sistema. A escola, às vezes, ela se propõe somente a reproduzir o sistema. Ela não tem, muitas das vezes, principalmente da forma como ela é encarada, ela não tem a função de transformação. Agora, essa função de transformação, ela fica mais na mão da gente, professor, do que de qualquer outro lugar. A transformação pode começar pela sala de aula, ela não precisa começar na Secretaria de Educação, não. Então, vamos parar para pensar aqui um pouquinho sobre qual a função da escola. Né? Bom, tenho aqui, ó, a função social da escola é o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do indivíduo, capacitando-o a tornar um cidadão participativo na sociedade em que vive. Percebam, então, quando a gente fala em função social da escola, olha o leque que se abriu. Desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas. A gente tinha muito, naquela concepção tradicional da escola, a gente tinha muito aquela questão do cognitivo, saber português, saber matemática, saber fazer conta, saber interpretar. Essa é a parte cognitiva, ela é importantíssima. O grande erro que muitas pessoas têm é interpretar que numa concepção moderna de educação, o cognitivo é deixado de lado. Ah, não, a gente só vai brincar e tudo. Não, não é só isso. O que a gente está falando é que não se pode só trabalhar o cognitivo. O cognitivo tem que ser trabalhado, mas assim como o cognitivo tem que ser trabalhado, a parte física tem que ser trabalhada.
Eu sempre dou um exemplo, quando a gente estava nas aulas, saudade das aulas presenciais, né, gente? Nossa, eu tô com uma saudade. Mas a gente vai voltar, hein? Isso eu vou dar novidade para vocês em breve. Já estaremos voltando com nossas atividades presenciais em breve, com todo cuidado, mas estaremos voltando. Retornando aqui. Quando a gente fala nessa questão física, né, o desenvolvimento físico é tão importante quanto o desenvolvimento cognitivo. Né? A criança, não apenas a criança, o indivíduo conhecer seu corpo, as potencialidades, né? Cuidar do próprio corpo. Isso tem um impacto direto na questão cognitiva. E o afetivo é importantíssimo. Né? A questão de aprender a conviver em sociedade, o respeito, a empatia, são questões que são também funções da escola. A família, a gente sabe que é o primeiro núcleo social do indivíduo. Né? Só que chega um momento em que a escola ela assume uma função de ambiente social tão importante quanto a da família. E a importância dela está justamente aí, porque na família você fica praticamente moldado àquela concepção. Né? E a escola, então, na família, como você é moldado naquela concepção, as pessoas, por mais que elas tenham diferenças individuais, elas seguem basicamente uma mesma concepção de vida. Né? Você não tem diferenças muito brutais. Agora, quando você trabalha na escola, a escola é um mosaico de diferenças. Você tem preto, branco, louro, gordo, magro, alto, baixo, o com deficiência, sem deficiência. Então, é um mosaico de diferenças. E isso é importantíssimo para trabalhar justamente essa questão afetiva. Né? Agora, e qual é a função básica da escola? Aí vem, a função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimento, habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo. Vou parar novamente. A aprendizagem de conhecimento é importantíssimo. Só que tão importante quanto o conhecimento são as habilidades. Imagina que você tem... Eu vou fazer um curso, né, de mecânico, e lá no curso de mecânico eu aprendo a usar a chave de fenda, aprendo a usar o alicate, sei usar todas as ferramentas. Aí eu me formo, olha, eu uso uma furadeira, que é uma beleza. Aí me formei, sei usar qualquer ferramenta que você fale, eu sei usar. Aí chego no meu primeiro dia para trabalhar, tem uma obra para eu fazer. Eu olho para a obra e falo assim, qual o instrumento que eu uso agora? Não sei. Eu sei usar todos, mas não sei qual usar. Aí que está a questão. Né? Você tem o conhecimento, mas você não sabe aplicar o conhecimento. Então, essa questão das habilidades, né, das competências, são fundamentais. A escola é fundamental para esse entendimento do mundo mesmo, dessa compreensão do mundo. E tão importante quanto estão aí os valores. Né? A escola é um ambiente de valores. Aí você fala assim, mas isso daí tem que vir de casa. Também tem que vir de casa. Mas existem valores que não vêm de casa. Né? Existem valores que precisam ser aprendidos na escola. Valores que, às vezes, em casa não são propagados, como a tolerância, como o respeito. Né? Qual o tipo de valor que vocês pensam que um aluno que vê o pai espancando a mãe, ou que praticamente não vê a mãe e o pai, porque a mãe é a chefe da família e tem que trabalhar o dia inteiro e ele fica sozinho em casa tomando conta dos irmãos? Quais são os valores que estão sendo absorvidos por essa criança ao longo do dia, se ela nem contato com a mãe tem? Então, a gente precisa pensar um pouquinho também que a escola não é a reprodução da nossa vida. Às vezes a gente toma as questões gerais como pessoais.
uma concepção que eu ouço muito. Quando eu ouço, às vezes eu fico até quieto, para não polemizar muito, quando eu não estou muito afim de polemizar. 99% das vezes eu gosto, mas tem dia que eu prefiro ficar quieto. É quando a pessoa fala assim, não, o bom era a época que tinha isso, porque na época que eu estudei era assim, assim, assado. Ela tirou uma concepção de mundo dela e está colocando como geral. Ou seja, o exemplo de vida dela serve como geral. Se eu fosse falar isso para vocês, eu ia falar assim, gente, a educação foi maravilhosa, porque eu estudei, eu tirava boas notas, eu passei de ano, eu me formei. Só que eu preciso entender que o mundo não gira ao meu redor, né? Quantas pessoas foram barradas pela escola, foram excluídas pela escola, que na verdade representavam um sistema de educação corrompido, para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, é essa questão que a gente tem que pensar, né? Colocar o coletivo acima do individual. Então, continuando aqui, ó, a função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimento, de habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo, sendo necessário que a escola propicie o domínio dos conteúdos culturais básicos da leitura, da escrita, da ciência das artes e das letras. Sem estas aprendizagens, dificilmente o aluno poderá exercer seus direitos de cidadania. Então, observem como, em momento algum, a gente fala que não pode, não pode ensinar conta, não pode ensinar interpretação de... Não existe isso. As artes precisam ser ensinadas, as letras precisam ser ensinadas, os conhecimentos científicos precisam ser ensinados. O que a gente precisa saber é mensurar isso. Não é a questão apenas de... Paulo Freire falava, não é educação bancária, abre a cabeça do aluno, joga tudo lá dentro e pronto, fechou. Não é isso. É a gente saber que esses conhecimentos são muito importantes, mas sozinhos ou sem estar contextualizados, eles muito pouco valem. Ok? Até aí tudo tranquilo, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo, professor. Ótimo, então vamos seguir. Bom, vamos passar, então. Eu vou falar de dois pensadores muito rapidinho. Eu poderia falar aqui para vocês de 10, 15 pensadores sobre educação e sobre como eles entendem essa função da escola. Mas e como não é o foco de hoje, mais tarde eu vou falar com vocês sobre algumas situações que a gente vai ter em breve. Então, eu trouxe aqui Durkheim para a gente falar, né? Então, para Durkheim, a educação deve formar indivíduos que se adaptem, né, faltou um M aí, à estrutura social vigente, instituindo os caminhos e normas que cada um deve seguir, tendo sempre como horizonte a instituição e a manutenção da ordem social. A educação é um forte instrumento de coesão social e cabe ao Estado ofertá-la e supervisioná-la. Observem como, na visão de Durkheim, você tem uma escola que está a serviço de uma construção social, de uma ideologia social do Estado, né? Por que eu estou colocando isso? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Vimos, então, essa concepção de Durkheim, né? Agora, vamos ver para Marx o que a educação, o que a escola representa. Marx, a educação deve ser vista como um instrumento de transformação social e não uma educação reprodutora dos valores do capital. Para Marx, há uma necessidade de uma escola politécnica. Esse aí é a verbo, né, gente? Nossa, meu Deus do céu. Há uma necessidade de uma escola politécnica estabelecendo 3 pontos principais. O ensino geral, que é o estudo da literatura, ciências, letras e etc. Então, por que eu coloquei esses dois? Eu queria mostrar uma comparação entre um pensamento em que a escola reproduz uma ideologia e uma em que a escola tem como visão romper com essa ideologia do Estado, né? Por que isso tudo? Justamente para a gente pensar a serviço de que está a nossa escola, a nossa prática pedagógica. Se a gente está a serviço de uma concepção de manutenção ou numa postura de rompimento com algumas situações. Vou traduzir melhor. A nossa prática pedagógica em sala de aula, ela precisa ser vista da seguinte forma. Sempre que a gente for trabalhar alguma coisa, é preciso... Por isso a importância do planejamento, né, gente? O planejamento,
ele faz com que você pare e pense: qual é o meu objetivo com este conteúdo, com esta aula, com esta abordagem? E aí leva a gente a pensar: essa construção que eu vou fazer em sala de aula, o que ela pode gerar para esse meu aluno? Ela vai ajudar ele a quebrar um ciclo de pobreza, quebrar um ciclo de exclusão, ou ela vai manter este ciclo? Tá, na prática, como seria isso? Existem alguns conteúdos, algumas abordagens de conteúdos que podem servir apenas para excluir os alunos, para deixar eles justamente ali no lugar em que eles estão. Quando a gente tem aquela abordagem que ela é muito conteudista, que é muito com ênfase na memorização e tudo, vocês podem ter certeza que um aluno que tenha um suporte pedagógico de reforço, com mãe que paga inglês, que tem curso, esse aluno tem muito mais condições de ter um melhor aproveitamento do que aquele aluno que não tem isso. Aí você vai falar assim: então eu tenho que dar conteúdo menor, eu não vou oferecer? Não. A questão não se trata de conteúdos, a questão se trata de abordagens. Abordagens. É isso que é a concepção. Que eu sempre martelo aqui com vocês é a questão relativa à abordagem dos conteúdos. A gente pode trabalhar qualquer tipo de conteúdo, desde que a abordagem dele tenha uma concepção, eu não ia usar essa palavra, mas eu acho que cabe agora, tem uma concepção democrática do ensino, ok? Depois eu vou explicar por que eu usei o democrático aqui. Bom, falei de uma concepção geral da escola, mas eu preciso vir para a escola pública agora, né? Qual é a escola pública que a gente tem hoje? Então, vamos lá. A escola pública, nos dias atuais, deixa muito a desejar, isso a gente já sabe, né? Quando se fala de educação e de formar cidadãos para viver numa sociedade tão multicultural e pluriétnica como a nossa. A falta de investimentos e de capacitação de professores, escolas sem infraestrutura adequada para o recebimento desse aluno, o modelo segregado e homogêneo que, com muito esforço, está mudando para um modelo de escola inclusiva, mesmo escolas sem condições adequadas para receber o aluno. Essa escola inclusiva dá uma parada aí que a gente vai falar. Eu quero só, antes disso, que a gente pare um pouquinho para analisar essa concepção de escola pública dos dias de hoje, né? Qual é a escola pública que nós temos hoje? Eu coloco para vocês com certeza que os profissionais das escolas públicas são muito bons. Muito provavelmente, não, sem querer desmerecer, obviamente, os profissionais das escolas privadas, mas eu costumo dizer que os profissionais das escolas públicas, nas escolas públicas estão os melhores profissionais, né? Aí você fala assim: mas eu conheço um professor que é horrível. Não, tem vários. Não é só professor, não. Tem professor ruim, tem motorista ruim, tem político ruim, tem advogado ruim, tem médico ruim. Isso aí vai ter em qualquer lugar. O que eu estou querendo colocar é o seguinte: nós temos profissionais excelentes na escola pública. Só que a gente tem um problema que todo mundo aqui sabe, chamado sucateamento, né? Sucateamento da escola pública. Onde as escolas deveriam ter as melhores infraestruturas, elas têm as piores, que são lá nos subúrbios, lá nos locais mais distantes, mais pobres, mais carentes. As melhores escolas com mais estrutura deveriam estar ali. Para quê? Para equalizar, né? A questão da equidade é tratar os desiguais de maneira desigual, né? Quem precisa de mais, quem tem menos precisa de mais, para que a gente possa equalizar. Só que, infelizmente, essa não é a concepção que a gente tem de escola pública hoje. E como é que a gente pode resolver isso? Né? É difícil, mas as práticas nossas podem começar a mudar um pouquinho essa concepção. Né? Eu não posso reproduzir essa questão dentro da minha sala de aula. Eu preciso ser um instrumento de mudança. É difícil ser um instrumento de mudança? Muito. Não é pouco, não. É muito. Mas a gente precisa começar de algum lugar. Né? Eu não vou falar do modelo inclusivo, não, porque a inclusão eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho com vocês. Agora aí, inclusão escolar. Bom, então vamos lá. Primeiro, o que é inclusão?
né? A gente tem uma concepção um pouquinho, eu não vou dizer errada, não, mas uma concepção um pouquinho torta de inclusão. A inclusão se refere a permitir que alunos com algum tipo de deficiência, seja ela intelectual ou física, frequentem os mesmos espaços que os demais alunos. Ou seja, a inclusão é o contrário de segregação, né? Aí vem uma pergunta: nós temos efetivamente uma educação inclusiva? Ou até que ponto a gente está incluindo para excluir? É, eu, se algum de eu gostaria muito de ouvir alguns de vocês que estão aí para me falar se vocês têm essa experiência, seja como professor em sala de aula, quem não é, pode ser com filho, primo, tio, sobrinho, qualquer coisa, em relação à inclusão, o que vocês observam da inclusão na escola? Vocês acham que a inclusão funciona na escola? Como é que é isso? Alguém pode comentar aí? Eu vou falar, professor. Ótimo, então pode falar. Bom, as escolas hoje, eu acredito que atualmente elas tentem, de melhor maneira possível, trabalhar com a inclusão, mas a própria escola e a própria sociedade, com esse ato de inclusão, acaba excluindo. Por quê? Quando você vai pegar crianças, né, com Sim, limitações, a gente acaba vendo, temos que fazer isso em prol da limitação dele. Quando a gente já faz essa separação, a gente acaba trabalhando com a exclusão e não inclusão. Porque o ato de incluir é deixar com que a criança se sinta como as outras, né? Se sinta à vontade, mas não com aquele ato de que temos que observar essa questão. Tem que ter um olhar diferenciado. Infelizmente, acaba se tendo. Mas eu acho que essa questão da inclusão, hoje em dia, ela deixa de ser um pouco permissível, porque a própria escola já coloca uma inclusão sendo excluindo, né? Então, acho que prejudica, de uma certa forma, prejudica. A gente tem exemplos mesmo de crianças que que têm limitações, elas, ao entrarem na escola, os pais trazem um relatório, tudo direitinho. Esse relatório é como se fosse, na verdade, um suporte para auxiliar o profissional que vai lidar com aquela criança, correto? Tudo bem. sim. Porém, a partir do momento que a gente segue esses protocolos, eu começo a entender que a gente começa a excluir ele de uma vida que poderia ser dita como normal. A gente sabe que deve acontecer. Poxa, tem que acontecer a questão de que a criança precisa ter esses limites, porque está dentro dela. Mas eu acho que quando a gente estimula, a gente tem efeitos bem positivos. Então, eu acho que a escola, a nossa escola de hoje, por mais que ela tente trabalhar com inclusão, ela acaba sendo excludente. É aquela questão que a gente comentou, né? É uma inclusão que exclui. Eu sempre cito um exemplo que há uns anos, não, há uns anos atrás, parece que há muito tempo, mas em 2019 ainda, tem 2 anos, eu estava trabalhando como psicopedagogo em Camaçari. Eu trabalhava no centro de referência da, do município, né? Eu trabalhava numa equipe multidisciplinar, que tinha psicólogo, é, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, neurologista, eu trabalhava como psicopedagogo. E eu tinha um paciente que ele era um paralisado cerebral. É assim, comprometimento seríssimo, comprometimento muito grande. Eu não falava, tinha sérios comprometimentos, mas ele estava incluído na escola. Eu achava que ele estava incluído, né? Que ele frequentava. Só que, na verdade, ele frequentava, mas ele não era incluído. E eu fui fazer uma visita na escola dele, escola em Simões Filho. Fui lá fazer a visita. Quando eu cheguei lá, não sei se soubessem a tristeza que me deu aquilo. Sinceramente, era preferível aquela criança não estar na escola. Ele estava num cantinho lá na mesa dele, com um papel em branco em cima. As outras crianças brincando separadas lá, uma atividade que a professora passou, e ele não estava fazendo nada.
Nada, 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 não tinha nada, não estava nada. Ele estava lá sentado, sem fazer nada, passando o tempo. Aí, assim, em tese, essa criança estava incluída. Mas aí, verdadeiramente, a inclusão nisso daí, não tem inclusão. Não está acontecendo inclusão nenhuma. Ele está excluído. A gente incluiu para excluir. Né? É como o senhor colocou. É como o senhor colocou. Para o sistema, ela está incluída, né? Mas Exatamente. para o a personalidade dela, para a pessoa, para aquele ser, ela não está incluída. Exatamente. Aí que está o nosso desafio. Porque isso é uma coisa que a gente pode trabalhar dentro das nossas salas de aula. Né? Por exemplo, eu, enquanto professor, e assim, às vezes a gente não consegue, gente. Imagina, você ter 2, 3 alunos incluídos na sala, você tem que dar atenção para todos, tem que dar atenção para eles. É difícil, mas não é impossível. Né? É, a legislação nossa prevê uma série de direitos e uma série de suportes, de instrumentos de suporte para a inclusão desses alunos. Só que muitas das vezes não são cumpridas, e muitas das vezes a gente nem sabe o que acontece desses direitos. Né? E isso daí só gera mais exclusão. Então, no papel é uma coisa muito bonita. As nossas legislações, as legislações brasileiras, elas estão entre as melhores do mundo, com os melhores suportes do mundo, mas elas nem todas elas são executáveis, né? Então, assim, muitas coisas a gente pode começar a trabalhar hoje mesmo. A gente não precisa esperar que ninguém faça, né? Entre elas é começar a essa construção de uma inclusão verdadeira, né? Que não seja uma inclusão fake. Isso daí que a gente precisa começar a trabalhar. Ok? Bom, falamos de inclusão, a gente vai falar de diversidade, porque a diversidade ela está diretamente ligada à inclusão, né? A inclusão também é um aspecto da diversidade, a diversidade também é um aspecto da inclusão. A diversidade envolve a variedade cultural, manifestada através da linguagem, do comportamento, do vestuário, das crenças, dos valores, dos posicionamentos políticos, da orientação sexual, das tradições, das artes e de toda forma de expressão. Cada cultura tem características específicas e identificação de quem a pratica por meio de suas ideias, suas filosofias, seu contexto histórico ou seu ambiente geográfico, e estabelecem formas de ser e agir no mundo. Olha, a diversidade é um conceito mais recente ainda que o da inclusão, né? Porque muitos professores são altamente intolerantes com a diversidade. Eu conheço professores que são, eu não vou nem citar uma religião específica, mas que são de determinada religião e não aceitam que os alunos eles, como eu vou dizer, eles expressem a sua religiosidade ou a sua fé dentro da sala de aula deles. Agora, o curioso é que se for da mesma fé do professor, pode, não pode ser da oposta. Isso é uma coisa totalmente contrária ao aspecto da diversidade. Falei em relação à crença, mas tem também em relação às tradições, a própria forma de expressão, né? Os sotaques, as gírias, o vestuário, o cabelo. Gente, como a gente vê a criança que tem cabelo crespo, muitos professores falando, tem que realizar esse cabelo, tem que cortar. São coisas que essa daqui, então, a diversidade, eu acho que está mais dentro da gente do que de fora. Não adianta vir a secretaria falar para você, olha, a gente tem que aceitar a diversidade, porque todo mundo sabe que isso tem que ser aceito. Todo mundo sabe que nós somos diferentes. Todo mundo sabe que nós temos que ser tolerantes com o diferente. Não precisa ninguém vir falar para a gente. Nós é que precisamos aceitar isso. Né? Nós precisamos mudar essa postura que a gente tem. Não é simples, porque a gente vem de uma sociedade que é intolerante. A nossa sociedade é intolerante, né? E se a nossa sociedade é intolerante, nós acabamos sendo um reflexo, um produto dessa sociedade. E isso faz com que a gente reproduza isso. Mas o ciclo precisa ser cortado, né?
Professor Luiz, ó, o senhor bateu num tema que é pertinente. Pode falar. Olha só, eu sou professora de turmas de 5º ano, e hoje na minha aula de história, a gente estava trabalhando sobre os códigos de Hammurabi, né? As leis. E aí, um aluno falou, a senhora imaginou se o jeito como ele lidava com as leis sobre que a penalidade era relacionada à classe social de cada um. Se fosse a classe mais baixa, a penalidade era maior. Se fosse mulher, maior ainda. E aí eles falaram, a pessoa, se isso acontecesse nos dias atuais, aí eu instiguei eles e disse, se vocês acham que isso não acontece, de uma certa forma, isso ainda acontece. O que está acontecendo hoje é reflexo do passado. Então, isso Sim. acontece. E quando o senhor traz a questão da religião, a gente bate muito nisso, porque tem professores que são fechados, somente fechada, e não querem ouvir, não quer ser aberto para o novo, não quer ter aquela vontade de crescer, de mudar, não. Tem aquela mente fechada, é complicado, a educação não é assim. E quando você traz a religiosidade para escolas mesmo que trabalham com datas comemorativas, quando você bate na tecla daquilo, é como se eles estivessem travando uma guerra, não aceitam, não querem. Porque disso coloca muitos empecilhos e aí causa um desconforto. É como o senhor falou aí na instante da questão do próprio professor. A gente está ali como espelho. Os alunos estão ali e se baseiam na gente. Se a gente não dá aquele incentivo a eles, quem vai dar? Então, o próprio professor, às vezes, ele cria o monstrinho dentro da própria sala. Exatamente. A nossa cultura, infelizmente, faz com que a gente cresça nesse mundinho aí que precisa se expandir, né? Olha, minha cota de falar por hoje já acabou, professor. Não, ótimo. Quanto mais falar, melhor. A gente precisa de diálogo. Monólogo fica chato. Então, mas isso daí que você falou é perfeito, porque a situação é justamente essa, né? Às vezes, nós entendemos, a gente tem que entender que o mundo é diverso. E assim como o mundo é diverso, os gostos são diversos, as crenças são diversas, os valores são diversos, os posicionamentos são diversos, as tradições são diversas. Então, a gente precisa aprender, eu acho que uma palavra representa tudo, respeito, né? Eu acho muito engraçado, eu estava vendo agora, acho que foi um post do Instagram, no Instagram não, do Twitter, agora eu não me lembro de quem, que estava falando assim, fulano dizendo, eu sou contra o casamento gay. Aí o outro vem, por que você vai casar? Porque assim, você não tem que ser contra a favor, você tem que ser contra, se você é contra, é só você não casar, não tem problema, você não tem que se meter na vida do outro, né? É uma questão de respeito ao outro, ninguém está perguntando se você é contra ou se você é a favor. Se você é contra, você não casa, simples assim, né? O cabelo, eu acho muito feio esse cabelo, não sei o que, isso não tem nada a ver com o cabelo dos outros. Cada um tem o seu gosto, então não temos nada a ver com isso. Posicionamento político, a gente está numa época em que o posicionamento político virou praticamente uma guerra, né? As pessoas não veem mais os outros como adversários, elas veem como inimigos. E isso não costuma dar bem, não costuma dar certo. Nunca deu na história da humanidade. Só vocês pegarem história e lerem a história da humanidade, vocês vão ver que nunca deu certo. Então, assim, não vai terminar bem do jeito que a gente está indo, né? A própria história conta isso para a gente. Mas, enfim, em resumo, a diversidade é um exercício diário que a gente precisa ter. Nós precisamos tolerar o diferente. Nós precisamos respeitar o diferente. Precisa aceitar? Não, a questão não é de aceitar, não. Você não tem que aceitar ou deixar de aceitar. Não é o fato de você aceitar que vai modificar a posição do outro. Você precisa só respeitar a opção e pronto. Aceitar ou não aceitar não é um problema seu. É a questão, se passa pela questão do respeito. Ok? Bom, vamos então prosseguindo, que eu vou terminar com uma reflexão aqui para a gente, né? É uma pergunta básica. Quando a gente vai trabalhar um PPP, e a gente vai falar de PPP na aula 7,
São duas perguntas que nós sempre fazemos. Qual é a escola que temos e qual é a escola que queremos? Né? Isso daqui é muito bom para que a gente possa entender o gap, né? O buraco que a gente tem. Aonde eu estou e aonde eu quero chegar. O que falta aqui nesse meio termo? E é em cima desse meio termo que a gente se planeja para conseguir, né? A escola que temos e a escola que queremos. Eu queria, só para a gente poder concluir, para não ficar falando, eu queria ouvir de vocês, pode ser você de novo, tá? Não precisa ficar quietinho aí não, pode falar. Eu queria ouvir de vocês a concepção de vocês de escola hoje. A realidade. Qual é a escola que a gente tem hoje? Quando eu digo escola, eu digo assim no geral, tá? Qual é a escola que nós temos hoje? A instituição escola que a gente tem hoje? E qual é a escola que a gente quer? Que nós precisamos, que nós queremos ter? Vocês poderiam fazer esse comentário aí para mim? Fiquem tímidos, não. Oi, alguém? O senhor chama, senão ninguém vai falar, professor. Não, eu sou democrático. Eu abro para quem quiser falar. Não, ninguém? Ó, se ninguém fala, então eu vou passar por aqui. Bom, já que vocês não sabem a escola que temos e nem a que queremos, então deixo para vocês refletirem para que a gente possa conversar num próximo momento, né? Para que a gente possa entender a situação em que a gente está, a gente precisa fazer uma reflexão sobre aonde a gente está, né? A gente não pode pensar num ideal de escola sem saber onde que eu estou. É aquele famoso ditado, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E para eu saber onde eu quero chegar, eu preciso saber onde eu estou. Né? Então, é um exercício básico a gente saber a escola em que a gente está, a escola que a gente tem e a escola que a gente quer, para onde a gente quer ir. Ok? Bom, antes de encerrar, eu quero fazer um convite para vocês. Vou compartilhar aqui para mostrar. No dia 2 de agosto, eu cheguei a compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Eu cheguei a compartilhar com vocês Achei. Eu cheguei a compartilhar com vocês, nos grupos do WhatsApp, um convite do programa de formação continuada que a gente vai fazer. Acho que já está aparecendo aí para vocês, né? Então, esse é um projeto que eu estou desenvolvendo já há um tempinho, que é um programa de formação continuada de professores em português e matemática. Deixa eu explicar para vocês o porquê deste curso. Eu, enquanto fui professor de anos iniciais, fui coordenador pedagógico, passei por secretaria de educação, fui um monte de coisa. E uma coisa que eu observo, uma deficiência que eu observo em boa parte de professores, é uma deficiência em alguns conceitos básicos, são conceitos mesmo, de português e matemática. Matemática, então, era um desespero, né? O professor, eu me lembro de professor que orientava, poxa, vamos trabalhar estatística com as crianças, o professor não tinha noção do que era estatística. E eu não estou falando de trabalhar estatística, trabalhar desvio padrão, variância, amplitude, não é isso não. São noções básicas de estatística que podem ser trabalhadas nos anos iniciais. A gente pode trabalhar probabilidade com as crianças nos anos iniciais, né? Português, quais são os conceitos que precisam ser trabalhados nos anos iniciais do português e quais que não precisam? Só que, para isso, o professor precisa ter domínio de português e precisa ter domínio de matemática. Então, a gente montou esse programa de formação continuada, ele está tendo um patrocínio da Unifavest. É um programa gratuito, ele vai durar 5 meses, né? E a gente vai ter 2 fases. A primeira fase, a gente vai ter
uma atualização de português e matemática. Então, a gente vai pegar os conceitos básicos de português, os conceitos básicos de matemática, para relembrar. Vamos aprender não, né, gente? Relembrar fração, relembrar probabilidade, relembrar estatística, relembrar geometria plana, geometria espacial, conceitos que são necessários para qualquer um. Então, a primeira fase, isso em matemática e em português também. Vamos relembrar orações, vamos relembrar coesão, coerência e tudo mais. E no segundo momento, na segunda fase, nós vamos ter a aplicação desses conceitos em práticas pedagógicas. Como eu trabalho estatística em sala de aula nos anos iniciais? Como eu trabalho uma interpretação do texto legal bem trabalhada com os alunos de primeiro e segundo ano? Como eu posso trabalhar a interpretação de texto com alunos que não leem ainda? Entre outras coisas. Então, esse curso ele foi pensado para isso daí. É um curso que vai durar 5 meses, tem uma carga horária de 120 horas, certificado ao final, e as aulas vão ser segundas e quintas pelo Google Meet aqui nos nossos encontros, nesse horário das 19 horas. Ok? Ele começa no dia 2 de agosto, e as inscrições... Sim. Isso que eu quero saber. Quantas inscrições, como é que a gente faz? Você vai ver aí que no linkzinho, no anúncio que eu botei, tem o link aí, para inscrição. Mas eu vou jogar lá no grupo, daqui a pouquinho, o link. Aí é só preencher, curso é gratuito, tem um número reservado, limitado de vagas, porque até pelo limite de alunos nas aulas, né? E a gente vai começar no dia 2 de agosto. Eu vou botar esse link, vocês podem compartilhar com os colegas que queiram participar. Vai ser legal, porque é um curso que a gente deve ter representação assim, de vários estados do Brasil. Então, vai ser muito legal que a gente vai poder fazer uma troca bem interessante com os colegas de Bahia, Rio, Pernambuco, Pará, Goiás, São Paulo, Paraná. Vai ser legal. A gente vai ter bastante gente de todos os estados para a gente fazer esse curso, tá bom? Então, gente, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Não. Eu gostei do curso aí. Vai ser muito legal. Esse projeto a gente já está planejando, já tem alguns meses, e finalmente saiu daí do papel. Dia 2 de agosto a gente está começando. Esse mês de julho inteiro a gente vai fazer as inscrições e a gente começa no dia 2 de agosto, ok? Bom, vou botar lá no grupo depois, explicando para vocês como é que vai funcionar direitinho, e na terça-feira a gente tem a aula de número 6 desse curso, tá bom? Se eu não me engano, a gente vai falar sobre diretrizes curriculares nacionais da educação básica, é a aula de número 6 do curso, tá bom, gente? Então, obrigado Desculpem esse tempão que a gente ficou aí, né? Mas foi o tempo da gente conseguir concluir algumas situações para a gente poder concluir esse curso de conhecimentos pedagógicos. Voltamos, então, na terça-feira, ok? Pessoal, boa noite, bom descanso para vocês.